Bom, gente, boa noite para vocês. Meu nome é Isadora. Eu sou aqui de Santa Rita do Passa Quatro. Eu participo do coletivo Pretitude, aqui da cidade. Tá? Então, eu vou estar sendo a mediadora dessa noite. Prazer estar com vocês. Bom, a terceira semana da Mulher Negra, realizada pela Prefeitura Municipal de Porto Ferreira, é uma atividade que visa valorizar e discutir as questões da negritude feminina, seguindo o movimento Cultura Porto Ferreira em Casa. Todos os dias de atividade serão realizadas por meio da plataforma Google Meet e sempre no mesmo horário, às 19h30. A participação é gratuita para toda a população. O dia 25 de julho passou a ser o Dia Nacional da Mulher Negra no Brasil, graças à sanção presidencial da Lei 12.987/2014. O objetivo foi criar um símbolo de luta das mulheres negras. A data já é um marco internacional de resistência, tendo sido criada em encontro de afro-latino-americanas na República Dominicana em 1992. Porto Ferreira vem realizando atividades para a contemplação dessa lei desde o ano de 2018, com as palestras, intervenções artísticas e outras ações. No texto do projeto é lembrada a trajetória de Teresa de Benguela, líder quilombola que reforça a existência de heroínas negras, orgulho de sua raça e de sua história. Teresa foi uma líder da causa que viveu no estado do Mato Grosso, na região centro-oeste do Brasil. Palestra Ativismos Virtual da Negritude Feminina, Maiara Neves, estudou pedagogia na UFSCar, Sorocaba, é pesquisadora na área da juventude, relações étnico-raciais e movimentos sociais. Desde muito cedo, lutou por uma educação antirracista e esteve dentro dos coletivos feministas da cidade. Atualmente, é a pessoa por trás das ações do coletivo feminista Carolina de Jesus. Atua também no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB, UFSCar, no Grupo de Estudos e Pesquisas Educação, Territórios Negros e Saúde, e está na organização da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, de 2020. Só para lembrar, pessoal que quiser fazer pergunta, tem que se inscrever no chat antes de fazer as perguntas, tá? Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Só uma correção, eu ainda estudo pedagogia na UFSCar, ainda não me formei, falta um pouquinho, mas estamos aí na caminhada, não é mesmo? Eu estou muito feliz em poder falar um pouquinho sobre ativismo virtual, né? É um tema que bastante gente comenta, principalmente depois das eleições de 2018, onde ficou tão famosa a questão da fake news. Mas quando eu recebi o convite, né, eu estava numa semana que eu estava atolada de várias outras lives para fazer de assuntos pesados, então para essa eu resolvi trazer uns assuntos um pouco mais leves, né? Quis trazer um pouquinho de esperança para as pessoas que estão presentes, assim, porque eu acredito muito que só a partir da nossa luta, né, que a gente vai conseguir sair dessa situação. Então vamos lá. Como já foi dito, eu estudo pedagogia, sou pesquisadora na área de juventudes, né? Participo de um projeto que envolve as periferias de São Paulo e da Argentina, né? A gente estuda a geração de renda nessas periferias. Também estudo sobre relações étnico-raciais, mas mais concretamente a questão da religião, raiz afro-brasileira. E agora também estou nas pesquisas, né, sobre os movimentos sociais,
chegando mais perto, chegando cada vez mais perto das periferias aqui de Sorocaba, né? A ideia sempre é reescrever as histórias que já foram contadas daqui, né? Principalmente em relação às ocupações de 2015. Então, Regis, se você puder compartilhar, por favor, o slide. Isso, obrigada. Aí, quando a gente vai falar sobre ativismo virtual, né, o que acontece? Antes, os eventos, né, os atos políticos não aconteciam, as organizações desses atos não eram não eram feitas pela internet como a gente vê como é hoje, né? Isso tudo começou na Primavera Árabe, em 2011. Pode passar o slide, por favor. Nos atos, né, da Primavera Árabe foi um evento, foi um levante, né, ali no Oriente Médio, que as pessoas começaram a reivindicar melhores condições de vida, né, lutar contra o governo tão opressor assim, e uma das soluções que o governo teve para tentar calar, né, a população foi retirar a internet, né, o acesso à internet, pois assim eles acreditavam que a galera ia ficar mais calma e tal, e foi ao contrário, deu uma repercussão ainda maior, né, como vocês podem ver nas fotos. E aí, pode passar para o outro slide, por favor? Aí são os países, né, que aderiram. A Síria foi um dos países onde teve maior movimentação, e assim também começou a guerra da Síria, que a gente vê notícias até hoje que está acontecendo. Então foi assim, ao mesmo tempo que a internet, a mobilização da internet, que fez com que eles se organizassem de maneira mais rápida, fez que ganhasse visibilidade, né, para o resto do mundo, saísse, né, daquele continente, também fez com que outros países, né, fossem, como posso dizer, repreender, né, as pessoas que estavam lutando pelos seus direitos, né, gerando a guerra, né, fazendo com que houvesse uma destruição, um estrago que até hoje eles não conseguiram se recuperar. Pode passar, por favor. E aí, voltando um pouquinho mais para a minha história, né, eu falei que eu ia trazer um contexto um pouco mais leve, então eu vou contar para vocês a minha história, né, a história de uma menina da periferia que desde muito cedo começou a lutar pelos seus direitos, né. Então, os primeiros movimentos que eu me envolvi foi em junho de 2013, né, com os protestos contra o aumento das tarifas. Foi quando eu comecei a me questionar, né, de como funcionava a sociedade de fato, por que a sociedade funcionava dessa maneira. Foi quando eu tive contato também com o movimento LGBT, né, então eu fui para essas manifestações, eu confesso que um pouco perdida, assim, houve uma grande movimentação no Facebook, né, foi através do Facebook que eu vi que estava acontecendo as manifestações em São Paulo, os jornais também falavam bastante, mas sempre retratando daquela maneira sensacionalista, né, falando que eram vagabundos, que estavam quebrando tudo e botando fogo, e quando eu fui ver na internet, as pautas eram outras, né, explicavam melhor como estava acontecendo o movimento e o porquê do movimento. Eu acho que o que falta na televisão é explicar o outro lado, né, eles sempre distorcem bastante. Então, em junho de 2003, eu fui para a rua, né, como vários jovens, né, lutando contra o aumento da tarifa, melhorias no transporte público. Aqui de Sorocaba foi quando eu tive mais acesso, né, eu comecei a estudar em uma escola mais longe da minha casa, né, numa ETEC, então eu precisava pegar o ônibus a todo momento, e foi quando eu vi que a gente pagava um valor muito alto para um ônibus que nem era tão bom assim, né? Um transporte que nem era tão seguro, que muitas vezes eu fui assediada na volta para casa. Então, assim, eu vi a necessidade de realmente estar na rua, né? Tentando, gritando para melhorias mesmo, né? Não só para mim, mas como para as outras pessoas. E também no meio dessas manifestações também tinha as reivindicações em relação aos gastos excessivos, né, que estavam sendo feitos
para a Copa, né, de 2014. Então, assim, eu não entendia muito bem como que isso influencia, o quanto isso influenciava, né, uma coisa que estava acontecendo tão distante poderia influenciar na minha vida, né, mas eu entendia que era necessário a gente sair, né, a minha saída de casa para ir para esse ato poderia fazer a diferença, né. E aí, indo para esses atos, eu conheci o movimento feminista, né, aqui de Sorocaba, e em 2014, eu virei editora da página do coletivo Rosa Lilás, do coletivo feminista Rosa Lilás, né? E com isso foi engraçado, porque eu estudava de manhã, né? Eu fazia técnico à tarde e fazia um outro técnico à noite. Então, no meio tempo, assim, eu tentava postar alguma coisa na página, tentava ler alguma coisa para articular rodas de conversa, porque a gente sempre era convidada para estar nas escolas, debatendo sobre o machismo, a violência doméstica. Aqui em Sorocaba houve a necessidade muito grande, né, da luta para a DDM, a Delegacia da Mulher, ser aberta 24 horas. Atualmente ela fica num local meio isolado, né? São poucas as mulheres que conseguem acessá-las, e quando elas chegam lá, nem sempre elas são bem tratadas, né? Então a luta continua, apesar da gente ter iniciado ela em 2014, a delegacia começou a ficar aberta somente em 2019, né? Foram 5 anos de luta, e mesmo assim a gente ainda luta, né, por uma melhoria no atendimento, né, principalmente porque são mulheres que estão em situação fragilizadas e nem sempre há uma sensibilidade no atendimento, né? Então a gente tem essa preocupação, porque muitas vezes a vítima acaba desistindo, né, de seguir com o processo devido à maneira que ela foi tratada e tal, acaba sendo uma outra violência para a mulher que está ali tentando fazer um boletim de ocorrência, né? Então, assim, com a minha entrada no movimento feminista, eu comecei a enxergar várias coisas na sociedade que eu realmente não concordava. Outra coisa que ficou, outro evento que a gente teve que fazer com muita frequência também, eram os encontros para falar sobre o parto humanizado, né, a importância do parto humanizado, de um parto seguro, um parto onde as mulheres sejam respeitadas, porque aqui em Sorocaba os números de violência estavam subindo bastante, assim como os números de cesárea no país todo. Então a gente entrou em contato com profissionais da saúde, né, para procurar desenvolver conteúdo, né, tanto para a página, porque nesse tempo todo, a gente sempre agia nas ruas, né, e também dentro do Facebook, sempre tentando atingir o maior número de mulheres de diferentes idades, de diferentes classes, porque a ideia era sempre agregar as pessoas ao coletivo, né. Então, a gente procurava fazer tanto eventos, a gente fez eventos para falar do parto humanizado, para falar do parto seguro, também fizemos evento para falar sobre o aborto, e eu sempre tentava levar esses assuntos para a sala de aula, mas eu nunca tinha sucesso, porque a minha escola tentava sempre vetar os meus debates, assim, eu era vista como uma aluna muito problemática, porque eu sempre queria debater dentro da sala de aula, e isso não era permitido. Então, era bem frustrante levar esse conteúdo para a sala de aula, mas foi bom para a minha formação como pessoa, enfim. Então, quando eu continuei, né, eu continuei nesse coletivo até 2016, por aí, e pode pular o slide, por favor? Em 2015, surge aí no finalzinho, né, por setembro, a reorganização das escolas em São Paulo, né? Então, foi quando eu conheci o movimento estudantil secundarista. A reorganização, o plano, né, o projeto de reorganização iria fechar diversas escolas, né, acabar com vários ciclos, transferir alunos, despedir professores. Em 91 já tinham feito um plano parecido no estado de São Paulo, onde deixou muitos professores desempregados, houve uma grande taxa de evasão na escola, porque fecharam vários turnos, vários ciclos da noite, né? Então, aqueles alunos que trabalhavam tiveram que optar, tiveram que escolher, né? Ou trabalhar ou estudar. E, dependendo da situação, a gente sabe que a pessoa acaba optando pelo trabalho, né? Só
precisa sustentar a sua família, enfim. Então, havia várias preocupações com essa reforma, né? Essa reorganização que iria acontecer. E o que mais nos deixou incomodado foi que o governo em momento nenhum perguntou para os alunos se queria que existisse essa reorganização, essa mudança. Quando a gente, lá, né, fica claro que a mudança iria acontecer, sim, independente do que os alunos e os professores, especialistas iam achar. Eles trouxeram dados que não tinham embasamento teórico, né, foi questionado por diversos profissionais da educação. Então, assim, foi tentando, o movimento em si foi tentando um diálogo, né, com o governo, e sempre foi negado esse diálogo. Então, foi um momento, assim, que a gente não sabia mais o que fazer, porque a gente mandava carta e não tinha resposta. A gente levantava as hashtags na internet, né, fazia toda uma movimentação, tinha os fóruns, né, dentro dos grupos do Facebook, até que foi sendo deliberada a questão dos atos, né, que a gente iria para a rua, que a gente iria manifestar. E aí, aqui em Sorocaba, os atos começaram, né, no primeiro momento foram pequenos, foram até a prefeitura, poucas pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, e de repente a gente já estava em 600 pessoas na rua, e a gente ia, durante o ato, se organizando pelo WhatsApp, falando, ó, vamos virar nessa esquina aqui, vamos ir para o outro lado ali. E nem sempre com o apoio da polícia, né, a gente sofreu bastante repressão, em alguns atos até violência. Então, assim, foi muito difícil para a gente, por conta da idade também, né? Todos éramos muito novos, então foi muito difícil a gente ter uma consciência do que estava acontecendo, né? Um material que ajudou bastante foi também através da rede social, que foi o coletivo O Mal Educado, que está na ativa em São Paulo desde 2013, né? Desde as manifestações de 2013. Em 2015, eles traduziram, né, o manual Como Ocupar um Colégio, que foi utilizado nas ocupações estudantis do Chile e da Argentina, no ano de 2006 e 2010. Então, eles traduziram esse material, eles sempre estavam bem dispostos a conversar com os estudantes, a gente mandava mensagem para eles, eles sempre respondiam, porque muitas vezes a gente falava, ok, a gente vai fazer esse ato, mas o que vai acontecer? E se a polícia chegar, o que a gente faz? Então, através desse manual e desse contato direto com eles, foi possível a gente fazer a luta acontecer, né? Pode mudar, por favor. E aí tem as imagens, né, de alguns atos. Essa imagem ficou bastante famosa, dessa menina levantando a mão no meio do trânsito, porque mostra também a questão, esse movimento, o movimento secundarista, né, teve a presença muito forte das mulheres, né, das meninas, das garotas. Elas foram para a rua, elas estavam presentes dentro das ocupações. Eu fui uma das meninas que estavam presentes na ocupação, né, estava ali à frente. Então, assim, foi um movimento que influenciou em muitos aspectos a sociedade, né? A gente teve essa questão estudantil, essa questão feminista, essa questão de reivindicar um novo tipo de educação, né? Porque a gente conseguiu visualizar que, através da nossa luta, sim, é possível a gente conseguir os nossos direitos, né? A gente é capaz de barrar um governo, basta a gente se organizar. E quando a gente fala se organizar, né, até parece uma coisa difícil, porém foi feita através das redes sociais, através dos grupos, né? Muitas vezes a gente estava conversando em praças, assim, a gente se organizava em encontros em praças, falava assim, olha, vamos discutir o que vai acontecer, se organizar, vamos ver quem que vai para cada escola, não tenho noção para onde eu vou, o que vai acontecer. Então, assim, eu sempre estive presente nesses encontros, né? Por mais que eu já estava no terceiro ano do ensino médio, já estava pensando em ir para a graduação, eu via o impacto que isso poderia causar, né? Tanto na educação, eu já pensava em ser pedagoga, então eu conseguia visualizar o impacto que isso ia causar na educação, né? Aqui de São Paulo, mas também na vida das pessoas ali, né? Eu moro num local, né? Minha mãe mora num local onde é cercado de escolas, então eu sempre tive acesso à comunidade escolar, enfim. Então, a partir das manifestações, né, conforme a gente foi vendo que não ia ter efeito só as manifestações, foi se falando em ocupar, até que no dia 10 de novembro de 2015, né, o Fernão Dias foi ocupado.
E eu lembro que a gente estava em ato, né, quando a gente recebeu a notícia que o Fernão Dias tinha sido ocupado, e aí eu lembro de olhar para um companheiro e falar, olha, acho que agora vai chegar a nossa vez, né, a gente vai ter que ocupar também. E ao mesmo tempo que eu falava isso na brincadeira, meio sério, eu tinha muito medo das consequências que isso poderia causar, porque a gente via a repressão policial, né? Como vocês podem ver na foto, a polícia sempre estava presente nas ocupações do lado de fora, nem sempre protegendo, né? Às vezes colocando um terror ali nos jovens que estavam ali presentes. Então, pode passar para a próxima imagem. Então, nesse ato em específico, eu coloquei essa imagem porque a gente entrou numa escola, né, estávamos em ato, no dia 19 de novembro, né, de 2015, foi um ato muito grande aqui em Sorocaba. A gente saiu das escolas da Zona Norte, foi andando até o centro e se unindo, cada escola de cada bairro foi entrando, assim, com mais de 100 alunos. Eu não consigo contabilizar, né, quantas pessoas foram nesse ato, cada jornal fala uma coisa. Então, tem gente que fala que foi 600 alunos, tem gente que fala 1.000 alunos. Então, assim, eu só lembro que tinha muita gente e que chegou um momento que a gente falou, olha, a gente não tem mais controle do que vai acontecer. Que foi o momento que a gente chegou na frente da Secretaria de Educação e a galera falou, não, a gente vai entrar na Secretaria de Educação, e é isso. E aí entrou vários jovens correndo, e aí nisso a polícia entrou atrás, e a Secretaria de Educação aqui de Sorocaba, né, era do lado dessa escola onde foi atacada as bombas. Então, assim, os jovens que entraram na Secretaria da Educação tinham acesso à escola. E aí, com isso, já entraram, e nisso, o celular tocando a todo momento, e a gente falando, não, a gente tem que sair daqui, e outros falando, não, tem que ficar. E aí que entra a questão do ativismo virtual, né? Porque se a gente tivesse se organizado melhor virtualmente, se organizado assim a questão da rota, talvez não tivesse acontecido toda essa confusão. Porém, essa confusão foi boa para todo mundo ver as dimensões que o movimento estava tomando, sabe? Que não era uma coisa assim, não era um grupo que estava insatisfeito, né? Eram várias pessoas que estavam insatisfeitas e que estavam dispostas a fazer o que fosse preciso. Até que a gente entrou na escola, né? E aí, para dispersar, a polícia atacou várias bombas, teve diretor ameaçando vários alunos, batendo em alunos, foi uma grande confusão, assim, esse dia. E aí a gente saiu daí já com a ideia que a gente teria que ocupar as escolas, né? Que não teria outra maneira. No dia 19, uma das escolas da Avenida Itabuvu, né, que é uma avenida bem movimentada aqui de Sorocaba, já tinha sido ocupada, né, e aí no dia 23 a gente estava se articulando, né, se articulou corretamente para ocupar a Beatriz Caixeira de Delcícia. O que a gente já havia combinado é que ia acontecer outras 8 ocupações de maneira simultâneas, né? Então, que a gente ia ocupar uma escola e a partir do momento que a gente ocupasse essa escola, declarasse ocupada, a gente ia ligar, né? Ia mandar um WhatsApp, coisa rápida, e as outras escolas também seriam ocupadas naquela mesma manhã. E foi isso que aconteceu, né? A gente ocupou o Beatriz Caixeira de Delcícia, às 6 horas da manhã a gente já declarou que estava ocupado, nenhum professor iria entrar, somente os alunos para fazer a assembleia, né? E aí, pode pular o slide, por favor? Nisso, a gente já saiu em marcha para as outras escolas ali próximas, né? Teve um grupo que foi para as escolas mais para baixo, outro que foi para as escolas mais acima, e aí fomos em marcha, no meu caso, né, eu segui em marcha para a escola Jorge Madureira, né, que é onde tem essa segunda foto da gente já fazendo as atividades. Quando a gente chegou nessa escola, a gente se deparou com a diretora, né, sendo completamente contra as ocupações, falando que não ia permitir as ocupações dentro da escola dela, né, e aí os alunos falavam que não, que a escola era deles, que eles iam ocupar sim. Depois de muita confusão, a gente conseguiu entrar na escola, porém a diretora não permitiu a gente ficar com a cozinha, né? Ela falou assim, olha, se vocês quiserem, eu libero uma sala e vocês vão ter acesso ao banheiro e ao pátio. A cozinha vocês não vão entrar, vocês não vão ter acesso a nenhuma comida, vocês vão ter que se virar aí dentro. E aí, no calor do momento, a gente falou, não, tá bom, só sai daqui e a gente vai dar conta. E aí, quando todo mundo entrou, a gente falou, ok, o que a gente faz agora, né? E aí foi o momento que a gente começou a contar, né, com os outros
estudantes das outras escolas, com os movimentos da cidade também, mas muito a comunidade em volta da gente, né, em volta da escola, contribuiu. Teve mães que levavam comida, levou colchão, e veio doação de fogão, de geladeira, para a gente permanecer ali, né, todos os dias. E aí, nos primeiros dias, né, a gente não sabia nem ao certo que atividade fazer, né, porque a gente estava ali com jovens de diferentes idades. Eu era muito jovem também, tinha 17 anos, mas eu sempre me coloquei à frente para tentar organizar as atividades a partir das minhas experiências, né. Então, a gente fazia muitos ciclos para discutir o machismo, para discutir questões políticas, para explicar o que é a política, né, e por que a gente não aprende na escola de maneira tão clara, né, de maneira mais evidente. A questão da história da África também, que era um assunto que era bastante comentado por ser uma escola periférica, né, tinha um grande número de alunos negros e muitos não sabiam da onde que vinham, só tinha aquela visão que a gente aprende nos livros, né, que os portugueses chegaram aqui, foi tudo bem, e aí os negros chegaram aqui, foi tudo bem, a princesa Isabel libertou e tá tudo sob controle. Então, assim, a gente tinha vários debates sobre isso e várias conversas, a gente compartilhava muito conhecimento, né? Também teve intervenções das universidades dentro da escola, né? Que os coletivos das universidades iam para dar palestras, iam para dar aulas também. Então, assim, e as próprias ocupações trocavam atividades, né? Por exemplo, se tinha um bonde, né? Que os grupos ficaram separados e conhecidos como bonde. Então, assim, se tinha um bonde que cantava rap, então esse bonde ia para uma escola e outro bonde do funk vinha para nossa escola para a gente diversificar um pouco. Então, assim, a gente ficava trocando as atividades, trocando comida. Então, assim, foi um movimento de ação coletiva, né, que a gente teve muito aprendizado. Então, assim, foi um momento que foi muito difícil, né, eram noites de medo, tensão total, porque a gente não sabia se a polícia tinha permissão para entrar ou não, se alguém poderia entrar de fora, né, alguém que não concordasse com as ocupações entrar e fazer alguma maldade com a gente. Então, a gente estava ali meio que vulnerável, né? Mas acreditando no nosso ideal e sempre mantendo o otimismo, né? Mantendo contato com as outras ocupações, principalmente com a galera de São Paulo, que tinha uma dimensão maior de como que estava acontecendo essa questão da repressão, né? Aqui em Sorocaba, a repressão foi grande, porém não tanto quanto São Paulo, né? Ocorreu a violência policial, mas de uma maneira um pouco mais tranquila comparado com lá. Então, assim, foi um momento que eu consegui aprender muitas coisas e eu fico muito grata de hoje conseguir escrever sobre isso, né? Hoje eu tenho uma pesquisa sobre isso, porque eu quero escrever o que realmente aconteceu nas ocupações a partir da perspectiva de quem participou, né? Eu fiz muitos amigos dentro dessa ocupação. Além disso, né, eu conheci muitas histórias. Hoje eu acompanho as vidas dessas pessoas que compartilharam esse tempo comigo nas ocupações e eu vejo as diferentes histórias, né? Eu tenho companheiros de ocupação que estão no Mato Grosso do Sul, eu tenho companheiros que estão estudando na mesma sala que eu, na UFSCar, tenho companheiros de ocupação que infelizmente estão presos. Então, assim, eu quero trazer a partir da minha pesquisa, né, através da pesquisa acadêmica, deixar registrado essas diferentes histórias, né, esses diferentes impactos que a ocupação causou para a gente. E pode passar o slide, por favor. E aí, depois das ocupações de 2015 e 2016, eu fui embora para São Carlos, né, tentar entrar na UFSCar de lá. E aí, num primeiro momento, eu não passei, mas eu fiquei morando lá mesmo, né, com outros universitários, e foi um momento que eu fiz muitas descobertas, né, inclusive do meio acadêmico. Foi quando eu conheci o que era um doutorado, o que era um mestrado, o que era uma pesquisa, uma IC, né, uma iniciação científica. Então, e para além disso, né, quando eu conheci a questão do movimento negro, né, então, assim, nessa primeira foto é do Café das Pretas, né, que era o coletivo feminista da UFSCar, sempre me acolheu muito, muito bem, assim, nossa, eu acho que muito do que eu sou hoje é graças às meninas, conheci mulheres maravilhosas que contribuem diariamente aí para a ciência,
para a educação. Então, assim, foi um ano de muito ganho, né? E aí do lado tem um dos encontros do NEAB, né? Do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro. Nessa foto, em especial, tem a palestrante de amanhã, né? Que é a Dileia. Nesse dia específico foi o dia que eu conheci ela, né? E é engraçado porque eu estava na educação especial, né? Fazendo a graduação, licenciatura em educação especial. E eu não via representatividade no curso, né? Eu só tinha professores brancos, na sala só tinha alunos brancos, muitas vezes eu me sentia muito perdida. Então, quando eu conheci a professora Adileia, né, descobri que ela era do mesmo departamento que o meu, a minha primeira reação, assim, quando ela se apresentou, eu gritei aleluia, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz dela estar ali, dela fazer parte daquele departamento, e aí a gente já começou a conversar, desenvolveu pesquisa juntos, desenvolveu diversos eventos juntos, então, assim, eu tenho um carinho muito grande por ela, né? Ela que fez o convite para eu estar participando aqui hoje. Então, assim, a professora Adileia é uma pessoa incrível, assim, na minha vida, tenho um carinho muito grande por ela. Pode passar. Aí no NEAB, né, eu comecei a trabalhar no NEAB em 2017, né, no final de 2016, fiquei até 2018 trabalhando lá, e eu tive a oportunidade de fazer diversos eventos, os mais diferentes tipos, desde mesa para debate, né, com ex-ministras da educação, ex-ministra do Ministério das Mulheres, né, a Nilma Gomes. Também tive a oportunidade de estar organizando a Jornada Literária Negra e seminários internacionais. Então, assim, foi uma oportunidade de conhecer a negritude em vários universos, né, em várias dimensões. E também poder escolher melhor qual área de pesquisa eu queria seguir e coisa e tal, e fazer amigos, né? Eu acho que todos os lugares que eu passei, eu consegui construir grandes amizades que sempre estão, assim, me motivando, fazendo com que eu não desista, né, da vida acadêmica, que diariamente a gente pensa em desistir, porque é difícil, porque a gente está num país que a pesquisa não é valorizada, né? A pesquisa científica não é valorizada, a profissão de professor também não é valorizada. Então, assim, ter esse apoio, né? Ter construído essas redes lá em São Carlos foi fundamental. É muito bom poder olhar para pessoas que já estiveram na graduação, né? Passaram por dificuldade e hoje são professores, são doutores, estão atuando em diversas áreas. Então, assim, para mim é muito importante mesmo. Pode passar. E aí, em 2018, eu tive um problema de saúde, precisei me afastar da militância e também da universidade. E aí, em 2019, eu retornei para Sorocaba, né? E iniciei meus estudos em pedagogia na UFSCar. E foi quando o coletivo feminista Carolina de Jesus passou para as minhas mãos, né? As meninas que fundaram ele em 2016 já haviam se formado, né? Então, ele estava um pouquinho abandonado, estava só agindo só estava sendo utilizado ali para compartilhar alguns eventos, e aí eu tomei a frente dele, a gente começou, no primeiro momento a gente retomou o grupo de estudo, né, para fazer algumas discussões. Em setembro, a gente começou a discutir textos da Patrícia Hill Collins, porque ela ia vir para cá, para o Brasil, em outubro, né, fazer um evento no Rio de Janeiro, e a gente conseguiu, através de uma ponte de uma professora nossa, trazer ela aqui para Sorocaba, né, para conversar com a gente numa palestra, essa fofinha aí que está do meu lado na foto, onde a gente conseguiu debater um pouco a questão da negritude, né, o movimento negro lá nos Estados Unidos, e a gente tentou, né, através das perguntas, tentamos entender, né, as principais diferenças, né, o que faz com que a gente hoje ainda tenha muitas dificuldades de ser aceitado, empoderamento, até mesmo essa questão acadêmica mesmo, né? A Patrícia Hill Collins nos trouxe várias referências no seu discurso. Então, assim, o Carolina tentou, de todas as maneiras possíveis, né, deixar o campus preparado para essa vinda dela, né? A gente fez alguns debates
com algumas alunas, né? Sempre se organizando virtualmente, sempre postando os textos dela, deixando disponível os textos dela virtualmente, né? Porque a gente preza muito por isso, né? Por o compartilhamento de informação. Eu acho que o coletivo feminista tem, na universidade, ele tem como objetivo, assim, ser um ambiente acolhedor, mas também um ambiente de estudo, né? Onde a gente possa debater autoras negras, onde a gente possa debater autoras feministas, né? Sempre visando aquela literatura que nem sempre está presente na grade dos nossos cursos. Então, pode passar, por favor. Agora, o coletivo, a gente tá passando por uma reorganização, né? Porque desde o ano passado a gente estava tentando voltar a ser mais ativo presencialmente, aí agora chegou a pandemia, então a gente teve que mudar tudo de novo para a questão virtual, né? Organizar o grupo de estudo virtualmente, a gente iniciou alguns projetos, né? O projeto Mulheres Incríveis da UFSCar, que tem como objetivo homenagear algumas mulheres que passaram as suas vidas ali trabalhando, estudando, colaborando, né, para a formação de várias pessoas dentro da UFSCar. Então, no dia 25 de julho, né, nossa primeira postagem com esse projeto foi para homenagear, né, as professoras negras, as alunas negras da UFSCar. Foi bem legal, a gente teve um retorno bem bacana, e nesse mês a gente vai homenagear as mulheres lésbicas, né, devido ao mês da visibilidade lésbica. Então, se você é da UFSCar e conhece alguma mulher lésbica, pode passar o contato para a gente, que a gente está aí buscando pessoas para homenagear, né? A gente considera, a gente acha importante, né, as pessoas conhecerem essas mulheres, porque muitas vezes a gente está ali tão acostumado no nosso dia a dia, só ali na nossa bolha, né, e acaba não olhando para o lado, a gente acaba não vendo as conquistas que as nossas companheiras têm. Então, com esse projeto a gente visa trazer isso, né. Agora também a gente está articulando o nosso grupo de estudo, né, e com ele a gente procura, nesse primeiro momento, esse primeiro bloco de grupo de estudo, a gente vai trabalhar autoras negras, né, a Carolina de Jesus, Angela Davis, vamos estar aí em parceria com o NEAB São Carlos, né, e também com o pessoal da UFSCar da Lagoa do Sino. E a gente também está com tentando parcerias, né, com diversas outras universidades para tentar construir conteúdos juntas, né, produzir cada vez mais lives informativas. Também estamos aí em contato com o coletivo feminista Rosa Lilás, novamente, né, que atua muito aqui na cidade de Sorocaba. Então, assim, é muito importante para a gente toda a possibilidade de falar sobre o coletivo, né? Porque muitas vezes ele fica invisível lá dentro da universidade, a gente nem sempre consegue atuar com ele fora da universidade, mas ali na internet a gente tem uma grande visibilidade. Então, assim, os nossos desafios sempre vão ser trazer essa visibilidade virtual para o presencial. Porém, a gente está aí para enfrentar, né? Outro ponto importante também que a gente realizou esse ano foi a parceria, né, com a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. A marcha acontece desde 2015, né, e tem como objetivo dar visibilidade para a mulher negra, não só no dia 25 de julho, mas também todos os dias, né, e traz também o calendário o Julho das Pretas, né, que é um calendário de eventos, e esse ano foi cheio de lives e encontros virtuais. Eu acredito que a gente teve essa primeira experiência, né, de organizar um evento grande de maneira virtual, né? A gente teve muitos desafios por conta dos ataques que a gente poderia receber, né, por conta de ser virtual. Então, a gente nem sempre tem um controle de quem entra, de quem está assistindo. Então, a gente teve um trabalho para cuidar da segurança do evento, né, enquanto estava acontecendo no dia 25. Teve poucas meninas, né, que conseguiram colar nas ruas de São Paulo para deixar as faixas, né, com escritos sobre o Dia da Mulher Negra, né. Então, assim,
foi um evento grande, foi feito de maneira remota. A gente aqui de Sorocaba estava dando um suporte mais na questão de comunicação mesmo, né? De se comunicar, de compartilhar as imagens que estavam circulando entre os grupos, né? Da marcha mesmo, compartilhar as lives que iam acontecer no dia 25, né? Foi um dia todo rodeado de eventos, onde discutiu a questão da mulher negra na sociedade, o cárcere, a questão das Mães de Maio, né, que esteve presente também junto com a gente. Então, assim, são experiências, né, que a gente vai juntando ao longo da vida, né, e que vão contribuindo aí para a gente ir mudando um pouquinho o mundo, nem que seja de um pouquinho em pouquinho, né. Outra coisa interessante que a gente está se disponibilizando a fazer é um bate-papo, né, durante a pandemia, através da página do Carolina. A gente está querendo ouvir, né, as mulheres, não só da UFSCar, mas todas as mulheres que curtem a página, coisa e tal, a gente está lá dispostas a ouvir os desabafos, a gente recebe diariamente várias mensagens de diferentes tipos de conteúdo. Então, assim, é muito cansativo, né? Mas é gratificante poder ajudar de um jeito ou de outro, né? Mesmo que seja à distância nesse primeiro momento. Pode mudar o slide, por favor. Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui, né? Eu sempre acabo as minhas lives, eu gosto muito dessa frase, que é do livro Diário de Bitita, da Carolina Maria de Jesus, que fala, esse livro, né, foi escrito por ela ali nos anos finais da sua vida, ali perto de 1977, que é um livro que traz, né, todas as memórias dela desde a primeira infância, tem muitos relatos sobre ela com a mãe dela, né, diálogos dela com a mãe dela sempre indagando a mãe dela sobre as injustiças, né, do mundo, também dela falando das experiências dela dentro da sala de aula. A Carolina nasceu 2 décadas depois que a escravidão tinha sido abolida aqui do Brasil, então o racismo era muito, 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 muito forte, né? E a Carolina sempre traz nos livros dela isso, né? Como ela se sente, como que é para ela viver nesse contexto, né? E no diário, no quarto de despejo, né, diário de uma favelada, ela traz mais um posicionamento, ela já traz o posicionamento político, né? Ela consegue observar as injustiças a partir do olhar e ter essa noção, né, que é culpa da política dela passar fome. Aí nesse livro, né, do Diário de Bitita, ela já culpa, como ela é uma criança, né, como ela traz essa questão da memória dela de quando criança, ela sempre procura culpar Deus ou culpar outras ações, assim, sabe? A mãe dela justifica dessa maneira, para ser um jeito mais leve dela aguentar o mundo, né? Então, ela traz nesse livro esses relatos, né? E aí, uma frase que me marca bastante e que eu me sinto bastante contemplada, porque para mim sempre foi assim, é essa, né? Comigo o mundo vai modificar-se. Não gosto do mundo como ele é. E para mim é isso. Eu não gosto do mundo como ele é, então eu sempre tento mudar por onde eu passo, né? Mesmo que seja uma coisinha ou outra, eu sempre tento mudar, porque eu acredito que é assim que a gente vai fazer a tão sonhada revolução, né? Assim que a gente vai transformar a educação em uma educação antirracista, a gente vai transformar o mundo em um ambiente menos machista, menos racista, menos sexista. Então, assim, espero ter contribuído um pouquinho, trazendo essas informações, né? Um pouquinho sobre a minha atuação nos movimentos aqui de Sorocaba. A questão do ativismo virtual pode sim ser usado para fazer o bem, né? Acho que a gente às vezes fica um pouco frustrado por conta dessa avalanche de fake news que a gente passa diariamente. Então, é possível sim fazer com que o ativismo virtual, né, aqueles grupos do WhatsApp sirvam para coisas positivas, né? Que trabalhem com coisas boas e que consigam fazer mudanças boas, né? Eu acho que é isso. Bom, eu queria só avisar o pessoal
Quem quiser fazer pergunta, é só se inscrever no chat, tá? E aí, se quiser perguntar diretamente, é só abrir o Meet para dar para perguntar. E agora eu queria chamar a Suélia de Mortol, que ela vai declamar um texto autoral. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Sueled, eu vim trazer um pouquinho aqui do que eu chamo de filosofia de quarto, tá bom? Eu vou fazer a leitura de um poema chamado Filhos do Brasil, Ancestralidade. A cor que carrega o peso da ancestralidade também carrega o amor. Venho para falar das raízes dos que vieram a essa terra num navio sentindo pavor. Nos livros, nossas histórias não foram retratadas com respeito às nossas glórias. Herdeiras de reinos e tronos, não nos estenderam os tapetes, ofereceram-nos troncos. Tempos passados, marcas que ficaram de onde o tambor ecoou. Aqui, o negro chorou, sonhou, lutou e o seu legado na história deixou. Com tambores africanos, esta nação o samba marcou. Ah, meu Brasil, seus traçados de largos sorrisos, bocas grandes e alegrias. Afeição africana em seu âmago. Reconheça-te em sua negritude, reconheça-te em sua pluralidade, reconheça com a sua riqueza histórico-cultural. É tempo de entendermos com nossas raízes, já não são tantas as cicatrizes. Libertamo-nos das correntes, nos encontramos aqui, assim, com o coração contente. Para celebrar, comemorar, dançar, cantar, gargalhar, o espaço sempre com amor e conhecimento ocupar. Ó minha pátria mãe gentil, há de ser... Não, desculpa, ó minha pátria mãe, há de ser gentil, com todos nós, filhos e filhas do Brasil. Essa é a minha contribuição, viu? E quero deixar meu boa noite e obrigado a todos aí. Obrigada. Ô, Jaque, eu acho que você pode fazer a pergunta, né? Você foi a primeira ali. Boa noite, gente, tudo bem? Parabéns, Mayara, pela fala. Muito bacana ver essas mulheres tão atuantes, assim, ocupando todos esses espaços que é tão necessários, né? A minha pergunta para a Mayara é, pensando que a gente está num momento de pandemia e pensando na necessidade do ativismo virtual, eu queria te fazer uma pergunta. O lado negativo, né, do ativismo virtual. A gente teve aí, né, o movimento Black Lives Matter aí, e aí que todo mundo estava aí postando que vidas negras importam, e foi muito necessário, chegou assim muitas pessoas, e nós somos replicadores. E aí a internet está aí para viralizar e polarizar a informação. Só que aí a gente vê uma galera também que se apropria de uma causa de uma maneira que não é legítima e de uma forma suja, sabe? Usa o ativismo virtual para alcançar, para ter alcance nas suas redes sociais. E assim, claro, eu entendo que é positivo porque tem alcance, porque chega nas pessoas. Mas eu queria te perguntar o que você acha das pessoas que se apropriam do ativismo virtual, não porque acreditam naquela causa, não porque entendem a necessidade do movimento, mas sim como palanque mesmo, né, para se autopromoverem. Tá na moda falar que vidas negras importam. Opa, vamos lá. Tá na moda postar que eu sou antifascista, sabe? E eu fiquei um pouco incomodada naquela época, porque algumas pessoas lembraram do povo preto só naquele momento. E aí passou, esqueceu, já era, sabe? Ah, preto,
falou, valeu. É isso, sabe? Isso me incomoda bastante. Aí eu queria saber a sua visão sobre isso. Su, parabéns, linda, maravilhosa, amei seu texto. Obrigada. Então, juntando com a pergunta aqui do chat, né? Olha, se tem uma coisa que me irrita é essa galera que pega o bonde andando, assim, sabe? E só fica naquilo. Uma coisa que me irrita muito é filtro no Facebook. Que acontece qualquer coisa, aí a galera brota com um filtro novo, e aí todo mundo coloca e parece que tá todo mundo se importando. E aí fica com aqueles argumentos já tudo preparado, assim, sabe? E não procura se informar de fato, né, o que é aquele movimento. Você citou essa questão do movimento antifascista, né? Nossa, esse foi o esvaziamento, assim, ó, mais generalizado de um movimento, né? Tirando a questão do comunismo também, que também foi um movimento, assim, que muita gente ficou falando na internet e falava-se mal e falava-se bem, e ninguém, na verdade, estava falando o que realmente era o comunismo, né? Ninguém, não ninguém, né? Mas as pessoas, a grande maioria não procurava entender o que era aquela vertente, né? Que é para além de só um livro, é para além de só aquelas frases prontas, né? Então, assim, isso me incomoda bastante. A minha preocupação com Carolina sempre foi isso, por conta por ser um conteúdo feminista, né, às vezes fica muito engessado naquelas frases pronta, meu corpo, minha regra, e é isso, o aborto sim, e essas coisas, e não se tem o diálogo, né, então, assim, quando eu me propus a cuidar do Carolina, a organizar o Carolina, a gente conversou principalmente nessa questão assim, a gente vai defender o aborto, ótimo, maravilha, mas a gente não vai só ficar postando que sim, que pode fazer o aborto, né? No caso dessa semana que teve toda aquela repercussão do caso da criança, né? A gente não vai ficar postando informações vazias, né? Vamos postar o que a gente realmente acha, né? O que a gente aprende sobre isso. Vamos construir conhecimento. E eu acho que o ativismo virtual vem para isso, né? A gente tem que construir o conhecimento a partir dele. É um facilitador, né? Principalmente em tempos de pandemia. A gente travar uma luta virtualmente, né, como foi essa questão do Vidas Negras Importa, devido a todos os assassinatos que ocorreram, mas não pode ficar só ali, né, eu acho que não é só Vidas Negras Importa, ok, mas o que a gente vai fazer para mudar essa realidade, né? O que a gente vai fazer de políticas públicas para mudar essa realidade? O que eu, dentro da minha realidade, né, dentro da minha bolha, posso fazer? Se eu sou professor e Vidas Negras importam, então eu vou levar o conteúdo que abrange essa população, né, para dentro das minhas aulas. Se eu sou um professor de universidade, eu vou trabalhar isso também dentro das minhas aulas, né? Se eu sou qualquer profissão, eu acho que tem que ter essa outra visão, quando você se dispõe a aceitar uma hashtag, né? Quando você se dispõe a postar uma hashtag, você tem que estar comprometido, sim, com o movimento. Essa questão do antifascismo foi uma coisa, assim, que virou uma coisa que ficou banalizada, né? Porque, ao mesmo tempo que tinha as pessoas montando as hashtags para unir as classes, né? Falar assim, não, os professores são realmente antifascistas, as mulheres negras são antifascistas, coisa e tal. E ao mesmo tempo que estava tentando unir, acaba segregando, mas aí começaram a surgir as piadas, né, que eu acho que nem cabe citar aqui, mas todo mundo sabe, né, de tudo que surgiu antifascista, né, desde as coisas mais bizarras até as coisas mais horrorosas, assim, então, e acaba deslegitimando todo o movimento que faz muito tempo que está em luta, principalmente depois que esse governo chegou a dominar, né, a presidência, assim, então, já entrando nessa questão das fake news, né, eu acredito que o nosso papel, assim, das pessoas que têm consciência, dos seres pensantes da sociedade, vamos se dizer assim, né, quem ainda não foi contaminado por esse mal, pelo gado, vamos dizer assim, eu acho que o nosso papel
é fazer com que a informação chegue de verdade, né? As informações sejam reais, as informações a partir de estudos, a partir da ciência. Eu acredito muito na ciência, né? Sou cientista, sou pesquisadora, e eu acho que falta isso na sociedade, né? Quando as pessoas compartilham essas notícias, elas não pegam o embasamento teórico, elas não procuram saber se aquela fonte é real. Então, eu acho que o nosso papel é postar coisas que vêm, que sejam reais, né? Nosso papel também é consultar as fontes que a gente está utilizando. Porque um exemplo que aconteceu, eu acredito que foi no começo desse ano, começou a circular um quadro, né? Um quadro de uma mulher negra e que estava amamentando um escravo. Esse foi o quadro que surgiu, que brotou do além, e daí estavam falando que era a realidade, que as mulheres negras escravas faziam isso a todo momento, e que esse quadro registrava a realidade, e era isso, e pronto. E aí todo mundo começou a falar, não, é isso mesmo, olha só essa opressão, e nananá. E aí, quando foram ver mesmo, as pessoas, os profissionais, né, dessa parte, sim, dessa área, foram ver isso não era real, essa informação não é real. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado, né? Porque muitas vezes a gente quer militar e acaba militando errado, né? Acaba militando sem saber a verdade por trás daquilo, né? E esse é um dos exemplos, né, das coisas que vão aparecendo por aí, que a gente vai tentando combater sempre, né? Mas é um exercício diário, do mesmo jeito que o povo do outro lado lá tá trabalhando para disseminar o ódio, para disseminar as informações falsas, nós temos que estar trabalhando também diariamente para disseminar a informação real, né? A informação concreta, a informação verdadeira, né? Acredito que eu tenha respondido as duas perguntas. Se eu não respondi, podem falar aí. Tem mais gente para perguntar? Posso perguntar de novo? Já aqui, acho que não tem ninguém, né? Ninguém se inscreveu, pode perguntar. Gente, pergunta porque vocês já sabem, né? Que eu sempre pergunto mesmo. Ô, Mayara, deixa eu te falar uma coisa. Você falou uma palavra que é uma coisa assim, que é uma chavinha que vira no virtual, que é muito louco, que é a militância, né? E eu tenho visto, acompanhado, uma militância, com o perdão da palavra, gente, muito bizarra nas redes sociais. As pessoas estão se apropriando da causa para lacrar nas redes sociais de uma forma que não é legítima e acaba deslegitimando uma luta verdadeira. Eu vi um comentário, eu vi uma publicação quando lançaram o Xbox novo. Eu não entendo muito de game. E aí o console novo, ele era branco. E foi bem assim, depois que repercutiu a situação do George Floyd. E aí um cara comentou assim, pô, meu, uma loja dessa, uma marca tão famosa, lança um console branco. Por que não preto? E aí aquilo gerou E aí eu fico pensando, falei, meu Deus! Sabe? E aí a galera cria umas coisas que, assim, me incomoda de um jeito que é absurdo. De um jeito que é absurdo. Eu não posso brigar nas redes sociais, minha vontade é chegar na voadora com todo mundo, mas não dá. Não dá. E o que você falou é muito importante. Quando a gente vê fake news, e a gente tem que responder com notícias reais, com fontes confiáveis, e eu acho que uma coisa que eu aprendi nos últimos 3 anos foi que realmente, por mais que a gente queira chegar com 3 pés no peito, não dá. Como que você faz para ajudar o outro? Libertar o outro dessa corrente de fake news, dessas manipulações em massa que estão acontecendo? Reeducá-lo. E é exatamente com a informação correta, com diálogo aberto. E eu não era essa pessoa, tá? Parece que eu sou calma, tranquila, assim, nossa, que princesa. Mas eu aprendi com o tempo. Porque a vontade é você chegar um cara e falar assim, ô gado, chegar mugindo ainda e jogar e falar, meu, ó, é assim, assim. E não é, né? Não tem como você jogar uma rede em mar aberto com os altos do torto que você não vai conseguir. Então, acho que levar, exatamente, potencializar a força do virtual de uma forma correta e tentar orientar as pessoas que querem militar na rede social e por movimentos sociais, como fazer isso, tá, sabe? Não é que a gente tem que chegar lá e ficar cagando regra para as pessoas, mas, poxa vida, vamos militar, já que vocês querem lacrar,
pelo menos façam de uma forma correta e coerente, né? Porque é assim, gente, realmente internet é terra de ninguém, é muito louco isso, é muito louco. Mas uma coisa também que eu tenho sentido nos últimos meses, que o ativismo virtual, ele me aproximou de muitas mulheres que eu não conhecia. E hoje, através das redes sociais, a gente tem mais contato, a gente consegue se posicionar melhor juntas, a gente consegue se acolher, mesmo que virtualmente, e levantar as nossas causas, as nossas bandeiras, através desse ativismo virtual, que é uma coisa muito assim, muito bacana que tem acontecido. Eu acho que um ponto legal disso tudo, né, é essa questão de você reeducar, como ter paciência nas redes sociais, né? Eu tento o máximo possível não discutir nas redes sociais, porque eu tento, não quer dizer que eu consiga sempre, né? É uma missão difícil, assim, tem que ter muita paciência, mas eu tento debater de forma didática, né? Mas nem sempre dá certo. Porém, agora, a partir do coletivo, né, o que eu faço? Se eu vejo uma treta acontecendo, eu produzo conteúdo e posto na página. E aí eu deixo a informação disseminar. Recentemente, a gente teve um problema muito grande relacionado ao uso da camisinha, né? Uma galera estava falando que tem uma romantização do uso da camisinha, que não precisa usar, que as pessoas estavam ali achando que eu não sei o que as pessoas estão pensando, mas enfim, a pessoa específica falou, né, e por ser universitária e futura professora com esse tal, eu falei, mano, se eu parar e tretar, vai chegar um momento que a gente realmente vai sair no soco. Então, eu acho que assim, como a minha preocupação é como as outras pessoas vão interpretar, né, porque a minha preocupação ao ler aquilo foi, ok, eu sou uma pessoa de 22 anos, eu tenho uma consciência, eu tenho acesso à informação. Mas e se uma menina de 14 anos lê isso, né? Quais as consequências de um não uso de um preservativo pode trazer, né? Para além de uma DST, né, uma IST, pode trazer uma gestação não desejada, né? E com isso trazer diversas mudanças na vida de uma mulher, enfim. Então, assim, a gente viu isso, né? Então, aí a gente produziu um conteúdo bem legal, bem didático, assim, falando sobre a importância do uso de preservativo, eu não sei em que universo as pessoas pensam que isso seria a romantização do uso da camisinha ou qualquer coisa do tipo, mas aí a gente produziu esse conteúdo e teve uma repercussão bem legal, assim, espero que as pessoas utilizem, né, para evitar que os números de IST aumentem, enfim. Então, assim, é necessário ser didático, né? Eu acho que quando a gente se dispõe a ser o lado pensante da sociedade, com isso já vem essa responsabilidade, assim, sabe? Quando a gente fala, principalmente no movimento negro, né? Quando a gente começa a entender mais do movimento negro e começa a atuar mais, começa a aparecer mais demandas nada a ver, assim, tipo, que culpa eu tenho da escravidão, sendo que eu nem era nascido, eu não pedi para ser branco e essas coisas, e a gente tem que responder à altura, né, entre outras coisas, né. Então, eu acho, assim, que é necessário sempre ter paciência. Eu acho que o meu conselho é paciência e tentar educar, né, da melhor maneira possível, estudar bastante, né? Eu acho que a gente não é porque a gente é o ser pensante, né? Não é porque a gente se dispôs a ter a se raciocinar diante da sociedade, né, que a gente tem que parar de estudar. Não, a gente tem que sempre estar estudando, porque as teorias vão se atualizando, os contextos vão se atualizando, e a gente precisa estar por dentro disso, né? Muitas vezes a gente não é completamente desconstruído, né? A gente não é aquele ser extremamente, tipo, desconstruído. Eu ainda tenho meus preconceitos, enfim, que a gente vai tentando rever. A gente precisa sempre estar ali estudando, estar em diálogo com o outro, né, com a outra que
faça de uma realidade diferente da nossa. E essa questão de se aproximar, né, durante a pandemia, que foi um momento onde a gente se isolou dos nossos amigos, dos nossos ciclos, e teve a possibilidade de conhecer outras pessoas, né? Eu conheci muitas mulheres durante esse período todo, né, principalmente trabalhando ali na Marcha das Mulheres, várias companheiras de São Paulo, atuantes em vários movimentos. Conversei hoje mesmo com o Regis, né, sobre essa oportunidade de estar aí conversando com uma galera de outra cidade que eu nem conhecia. Então, assim, esse mal, né, da pandemia trouxe essas qualidades, né, trouxe essas possibilidades, né, de outros contatos, de outras parcerias, de outros lugares de atuação, e eu espero mantê-los, né, depois, quando isso tudo passar, né, quando voltar ao normal, a gente já não sabe mais como vai ser também, né. Gente, eu queria falar aqui que a Beatriz Oliveira que queria fazer uma pergunta. Ela deixou ali no chat. Beatriz, cadê você? Oi, gente, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta e eu acho até que vocês já responderam aqui junto com a conversa de vocês, sobre ter paciência e etc. Que sobre algumas pessoas saberem que você entende mais ou menos, está buscando se informar sobre a causa, sobre o movimento negro, sobre o feminismo negro, e aí saber que você está entendendo mais do assunto e muitas vezes se aproveitar disso para que você seja a professora deles, como se eu tivesse a obrigação de ensiná-los. Já aconteceu de que em momentos de discussões na internet, por exemplo, naquelas páginas sensacionalistas, né, tinha uma discussão, e aí a menina foi lá e me marcou. Não é meu lugar de fala, então vou marcar aqui a minha amiga Beatriz, que ela vai saber explicar melhor. Aí eu fiquei, gente, eu não vou explicar, não tenho obrigação de estar ensinando nada para ninguém, porque se aproveita, entendeu? É muito cômodo para eles se manterem na ignorância. Aí eu queria saber de você, o que é que você acha? Se eu deveria, de fato, ter essa paciência que eu acho que eu não tenho, de ensinar, né? E explicar tudo, porque às vezes eu não consigo. Então, né, a gente não é obrigada a nada, começa por aí, mas eu entendo bem essa questão de ser a professora do rolê, né, sempre ser a didática do rolê, sempre ter que explicar o porquê que o coleguinha está sendo racista, o porquê tal comentário é racista. Nossa, essa eu acho que é mais forte do que a questão do próprio machismo mesmo, né? Essa questão do racismo é muito forte, de ter que explicar o porquê que está sendo racista. E aí, nisso, a gente perde a paciência, a gente perde tudo, né? Mas eu acho que, assim, não é a nossa obrigação, a gente explica quando sente a vontade, porque essa galera viaja que, tipo, não é meu local de fala, eu não vou falar nada, não vou pensar nada, eu vou aqui, ó, indicar uma pessoa para você e já era. Não é isso, mano. Não ser seu local de fala não necessariamente não quer dizer que você não tem capacidade de estudar sobre o assunto e dar a sua opinião sobre o assunto, né? Dentro do movimento negro, dentro da luta antirracista, os brancos têm o seu papel, porque se os outros brancos escutassem os negros, a gente não estava vivendo o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente precisa, sim, das pessoas, das outras pessoas explicando os nossos movimentos, as nossas pautas, né? Então, assim, é um pouco de preguiça dessa galera, de estudar mesmo, né? Aquele assunto e dar uma resposta à altura, tipo, às vezes as pessoas marcam, né, ali por impulso, né, às vezes é só um impulso mesmo, às vezes é questão de ser folgada mesmo, de tipo, não vou falar sobre isso, mas eu quero militar aqui, então eu vou trazer o meu chaveirinho, né, a minha pretinha de estimação, a minha cota de preto no rolê para falar, né, a minha amiga preta para falar. Acho isso muito problemático, né? É muito ruim como a gente se sente, porque a gente acaba se sentindo instrumentalizado, né? A gente acaba se sentindo mal por saber um conteúdo que todo mundo deveria saber, né? Não é porque nós somos pesquisadoras, claro,
tem alguns assuntos, alguns determinados assuntos que eu não me importo de falar, até porque eu sou pesquisadora da área, né? Mas tem assuntos mais gerais que dá para explicar de outra maneira. Eu gostaria só de deixar um comentário aproveitando esse assunto. Eu tenho uma amiga que ela, assim, estudou a vida inteira em escola particular e agora com esse movimento de Vidas Negras Importam, ela começou a me marcar em algumas publicações no Twitter, perguntando se o correto para falar era preto ou negro. E aí eu parei e fiquei assim, meu Deus. E aí ela começou a fazer cagada em cima de cagada, assim. Pessoas que já foram racistas, ela começou a divulgar vídeos dessas pessoas, porque estava falando de um tal assunto, aí ela ia e divulgava o vídeo, não sei o que tem. E aí teve um outro dia que eu estava comentando com uma amiga minha, eu falei assim, olha, eu tô perdendo a paciência com essa criatura aqui, porque eu não quero dar aula para ela tem acesso ao conhecimento e, tipo assim, não tô com paciência. E aí essa minha amiga pegou e falou assim, mas ela tá tentando aprender, tipo, ela tá se esforçando. Aí eu queria saber de você, porque, tipo assim, eu não tenho paciência. Eu acho que se a pessoa tem ali o conhecimento, ela pode buscar. Se ela não busca, é porque ela não quer. Eu acho que é muito difícil, tipo assim, o meu pai é preto e eu ter que explicar algumas coisas para ele, tipo, sobre coisas que ele vive e que ele não entende, é diferente, tipo, de ter paciência com uma pessoa como ele, do que explicar as coisas para uma pessoa branca que tem conhecimento, o tempo inteiro tem esse acesso. Meu pai não teve esse acesso até hoje, às vezes ele não consegue encontrar. Então, assim, com pessoas igual o meu pai, eu tenho paciência. Agora, com essa galera aí, eu não tenho paciência. Mas é assim, né? A vida. Eu acho que alguém quer fazer alguma pergunta. A Jaque, né? Deixa a Dani maravilhosa, Deusa, falar primeiro, porque eu já falei bastante. Depois eu comento. Beleza. Então, vou falar. Gente, não vou ligar a câmera, porque essa hora eu já tô até com roupa de dormir. Eu queria falar que eu gostei muito do que foi falado até agora. Parabeniza a Mayara, foi muito bom te ouvir. A Suelide, maravilhosa também, gostei muito de ouvir, vamos dizer, a produção dela, né? A obra. E o que eu queria falar é que a gente fala muito dessa parte de educação e tal, e aí eu queria ouvir um pouco também da Mayara sobre isso, na parte mais da solidariedade feminina, né? A gente fala muito das mulheres, e eu gosto muito da Bell Hooks porque ela pega muito nessa tecla, né? De falar da solidariedade feminina, e ela retoma aquele conceito de solidariedade poderosa. Porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai aprendendo coisas, e a gente não pode partir do pressuposto que a outra pessoa, a outra menina já sabe, só porque ela é negra. Né? Então, muitas coisas a gente tem que passar para aquela pessoa, porque a gente também não nasceu sabendo, a gente também aprendeu. E a gente também tem que aprender a ouvir as mulheres mais velhas, não escolarizadas negras, porque elas sabem muito da vida que a gente não sabe e que a gente não viveu. E então eu fico pensando muito nessa parte da solidariedade feminina e como que a gente trabalha nas redes sociais, né? Porque eu também estou no coletivo feminista, não é um coletivo de mulheres negras, né? Mas existem também, tem as mulheres negras também nesse coletivo. A gente fica pensando muito nessa coisa de solidariedade feminina, a relação intergeracional, o quanto que é importante fazer esse apanhado de estar todo mundo junto. Porque se a gente ficar, não, só as mais novas, só as mais velhas, a gente como mais uma nova geração, a gente tem esse poder do ativismo virtual, de estar dentro das casas, dentro de outros lugares. E essas outras mulheres que não têm acesso a essa parte virtual, a gente precisa ouvir elas e também trazê-las para o debate, né? Então, como que a gente consegue fazer isso? Eu fico pensando muito nisso, de não deixar ninguém para trás, né? Trazer todo mundo, nem se for pra gente, é porque a gente não pode sair falando por todas, a gente tem que falar com todas, né? Eu acho que tem diferenças de palavras e às vezes a gente confunde isso. E eu tenho muito medo, às vezes, dos ativismos virtuais de falar por e não falar com.
né? Eu acho que tem um negócio, uma grande diferença, na verdade. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Posso linkar o comentário da Dani, que aí ela já responde de uma tudo, porque é relacionado ao feminismo. Ai, eu me sinto sempre contemplada com os comentários dessa maravilhosa deusa da Dani. Realmente, a questão do feminismo é uma coisa que tem me pegado bastante, e eu tenho algumas companheiras que estão aqui participando desse evento, e depois com certeza a gente vai discutir sobre. O que a Dani falou, gente, é exatamente isso. E aí eu fico perguntando, o seu feminismo vai até onde? Ele abraça quem? Ele é excludente? Como que tá? É só as minas do seu rolê? É só as minas preta mesmo? É as mais jovens? É a galera mais teen? Como que tá? Como que tá rolando as informações desse coletivo? Como você tem atuado no seu feminismo, sabe? Inclusive, eu fiz uma publicação essa semana sobre isso, porque, gente, é assim, ó, a Dani não gosta dessa palavra, mas eu vou falar. É uma desconstrução diária do outro, sabe? Você fica desconstruindo. E aí você deixa de informá-la, e isso que a Dani falou também, é uma coisa que eu falei hoje, inclusive à tarde, sobre as mulheres que não estão nos espaços de discussões, não estão conectadas, não têm esse acesso. Como que elas chegam, como que as informações chegam a elas? Se nós, enquanto militantes, ativistas, feministas, não replicarmos essas informações fora das redes. A gente está no momento de pandemia, eu entendo. Mas como que a gente faz para ampliar esse laço, essa nossa rede, para chegar a todas essas mulheres? Como que está rolando o nosso acolhimento? Uma moça me questionou no meu trabalho que eu amo Carolina, e eu sempre falo muito dela também, eu adoro. E aí a gente estava discutindo, a Rita Von Hunt, não sei quem curte aqui, que ela também é do Tempero Drag, ela é maravilhosa. E ela tem uma série que se chama Mulheres Foda. E aí a gente estava discutindo sobre isso e tal, e aí ela falou assim, não tem nada a ver você ficar falando da Maria Carolina de Jesus, porque ela não é tão famosa. Eu falei, opa, amada. 14 livros traduzidos, linda. Best-seller, querido. Amada, é da mesma época de Clarice Lispector. Mas aí ninguém lê porque simplesmente porque ela é uma escritora negra, da mesma época. E aí, quando você vai para a escola, qual livro que eles indicam para você? Eu sei qual que é. Sabe? E aí a gente começou a entrar nessa discussão da branca contra a preta, e não é uma guerra. Claro que a gente precisa fazer esse recorte racial, a gente precisa e necessita, porque são demandas e necessidades extremamente diferentes. Mas aí eu pergunto para vocês, o feminismo de vocês, como ele tem acolhido todas essas mulheres? O que a Dani falou, não vou esquecer. Não é é como você fala e para quem, assim, gente, é muito louco isso, porque, cadê? Amanda tá ouvindo isso, Anne tá ouvindo isso, que depois a gente vai discutir muito. Jéssica, Isa, Su. É isso, gente. Se não for falando mais. Então, gente, respondendo só uma pergunta que foi feita aqui no chat lá em cima, que é como manter a sanidade, né, e a paciência no período da pandemia. Eu não sei. Tem sido muito difícil. Eu tô, assim, tentando focar em várias coisas diferentes para não enlouquecer mesmo, né. As notícias que chegam da TV é cada vez mais agressiva, né, cada vez mais desmotivante. Então, assim, eu tento ali, vamos estudar, vamos focar ali nos estudos, vamos pensar no que vai ser, o que a gente pode fazer para melhorar a situação, né? Eu me envolvi em várias causas aqui da cidade. Então, assim, a minha dica para aguentar, né, para manter a sanidade fica calma, vai passar. Eu não sei quando, não sei como, mas vai passar. E tem outras mulheres pensando também, né, como manter a sanidade. Então, por que não se unir com essas outras mulheres, né? O Carolina está aberto para conversar com quem for, né? Estamos lá para discutir propostas de eventos futuros, né? Ou até mesmo só para falar, oi, tudo bem? Como você está? Você está se sentindo assim hoje? Nossa, eu também me senti assim esses dias. E
continuar conversando, né? E aí, nisso, já puxa para as outras questões, né? A questão do feminismo, da questão do companheirismo, né? Entre as manas. O meu feminismo é complicado, porque uma frase que eu sempre penso quando eu penso em feminismo, né? É da música De Dentro do AP, da Bia Ferreira, que ela fala, sua avó não hesitou quando mandou a minha lá para o tronco. Eu acho que é isso, né? Nós somos mulheres, sim, porém a raça divide muito, né? Nós somos mulheres, mas essa mulher branca ainda me oprime. Essa mulher branca também me faz sofrer tanto quanto o machismo, até mais, até mesmo, depende da situação. Então, eu acho que, assim, o meu feminismo é para quem não pensa como eu, né? Mas para quem corre do meu lado. A outra moça falou também, né? Essa questão. Eu tenho paciência para educar o meu pai. Eu tenho paciência para educar os meus. Porque eu sei que eles não tiveram acesso à informação. Porque eu sei que a gente perdeu muito tempo se preocupando em educar o povo branco, ao invés de emancipar o nosso povo preto. Ao invés de educar o nosso povo preto, ao invés de falar, não, nós somos descendentes de escravos, sim, mas agora nós vamos reescrever a nossa história, nós construímos esse país. Então, acho que às vezes falta essa consciência, né? E aí falta essa consciência dentro dos coletivos, na hora, principalmente nos coletivos que não são, que são interseccionais, né? Então, que trazem outras questões juntas. Uma vez, infelizmente, eu tive o desprazer de ouvir de uma ex-companheira de luta, né, que o feminismo negro estava comendo o meu cérebro, por conta de alguns posicionamentos que eu tinha feito. E aí eu falei, mano, como assim, tá ligado? Tipo, você tá falando que um feminismo tá comendo o outro, qual que é o sentido? A gente não tá aqui para disputar qual feminismo que vai ganhar nessa luta, até porque a intenção é que todas as mulheres sejam emancipadas, né? Mas eu acho que, assim, se fosse para descrever o meu feminismo em uma palavra, meu feminismo é para as mulheres pretas de periferia. Eu luto para que a informação que eu obtive na universidade, para as informações que eu obtenho, né, através das minhas experiências dos movimentos, para que elas sirvam para emancipar a galera que está lá ainda, sabe? Para a galera que não conseguiu chegar numa federal, para a galera que ainda não conseguiu entender o porquê que a gente é ensinada que é melhor ter cabelo liso, ou por que a gente é ensinada que a pele mais clara é melhor, e entre outras coisas, sabe? Eu acho que quando... É aquilo que eu falei, né? Quando a gente escolhe entrar numa hashtag ou num movimento, a gente tem que ir a fundo dele mesmo. Então, se tem negros na periferia que ainda não sabem, que não se identificam enquanto negros, né? Não se identificam enquanto preto, ainda não se enxergam como lindos e lindas, né? Não conseguem ver a sua beleza, então é para ela que é meu feminismo, é para ela que é a minha luta. Claro que durante a luta, né, ao longo dos movimentos todos, a gente vai encontrando, né, as companheiras brancas e coisa e tal, e eu também estou para elas, né? Eu vou ajudá-las, eu vou educá-las quando necessário, eu vou apontar para elas e falar, olha, você está sendo racista, mude esse comportamento, do mesmo jeito que ela pode apontar para mim e dizer de um outro comportamento, né? Porque assim a gente vai construindo o movimento, né? Para além de desconstrução, né, que também foi uma palavra que ficou foi muito falada nas redes sociais, né? Se eu desconstruir e coisa e tal, eu acho que para além de desconstruir, você tem que construir. E quando você se constrói, você tem que ver o que você quer abraçar, né? A gente não consegue abraçar o mundo todo, mas a gente abraça uma parte. Se a gente abraça uma parte e consegue compreender a outra, a gente vai evoluindo, né? Outra questão que foi perguntada aqui no chat, que foi até uma parte de um livro, deixa eu achar aqui. O Fernão Gabeira deixou uma frase: para a libertação dos brasileiros, basta que a raça negra se assuma e se conhecendo como tal. O que eu penso sobre isso?
Eu acho que é assim mesmo. Eu acho que se o povo preto todo assim, se acordasse amanhã, amanhecesse, tipo, o dia, e todo preto olhasse no espelho e falasse, não, hoje eu vou sair e eu vou lutar para derrubar o presidente. E vamos se unir todo mundo, o bagulho ia ficar muito louco, tá ligado? Porque a gente tem força para isso. A gente tem, para além, eu acho que eu sou umbandista, né? Então a questão da religião para mim é muito forte. Então, nós temos os nossos guias que nos protegem para isso. Nosso povo já passou por isso uma vez, eu acredito na possibilidade da gente conseguir passar por esses desafios de novo, mas é na base da união, é na base de um ajudando o outro mesmo. Estudos, né, saíram pesquisas recentes nesse contexto de pandemia, apontando, né, que a galera pobre é a galera que mais faz doação, que mais está colaborando durante a pandemia, né, uns com os outros. Então é isso, tá ligado? A gente tem Palmares, né, como exemplo, o maior exemplo de como moldar uma sociedade sem ser racista, né, moldar uma sociedade sem ser sexista também, porque tem a questão da divisão dos trabalhos serem diferentes. Então, assim, o povo preto tem sim a capacidade de revolucionar, e vai acontecer esse levante, né? Eu luto para esse levante acontecer o mais rápido possível, vou ali plantando minhas sementinhas dentro da sala de aula, quando eu estou dentro da sala de aula, na internet, quando eu estou na internet, nas lives, quando eu estou nas lives, e por aí vai, né? Vai ser através das poesias, igual a Suelen, eu acho o nome dela, né? Então, igual ela trouxe, vai ser por diversos ambientes, né? Nós vamos conseguir a nossa emancipação, né? A nossa libertação de fato, porque a gente não foi, o nosso povo ainda não é totalmente libertário, né? A gente consegue chegar, nós chegamos na universidade, mas eu tenho certeza que todo mundo que chega lá tem algum professor que vai apontar uma coisa, vai tratar a sua casa, tratar a sua experiência como objeto de pesquisa, vai te tratar como um objeto de pesquisa, como se você só fosse aquele corpo negro vulnerável que vão construir pesquisas em cima de você e coisa e tal. E a gente não é só isso, né? A gente quer ser visto como humano, a gente quer ser respeitado como humano. Então, eu acredito que é um processo, vai demorar, vai ser... É um processo, né? A gente não sei se vai demorar tanto, mas a gente está construindo isso, né? Outra questão da Carolina de Jesus, né? Dela ter produzido ao mesmo tempo que a Clarice Lispector, e a gente quase não vê sendo falado sobre ela, né? É o racismo nosso de cada dia, né? Aqui no Brasil. As pessoas criminalizam muito, as pessoas menosprezam, para ser mais sincera, assim, a obra dela por ser uma literatura marginal, né, o que dizem, e eu acho isso um absurdo sem limite, porque quando você lê os livros dela, eu não sei vocês, mas eu me sinto muito acolhida, eu me sinto abraçada quando eu vejo a literatura dela, né, porque ela conta com uma simplicidade, mas também tem aquele teor político, né, que deixa evidente o descontentamento dela com o posicionamento político que o Brasil está tomando, e também a questão da fome que está sempre presente, as brigas entre as vizinhas dela, né, a questão dela ter optado por ficar sozinha, porque ela sozinha ia conseguir cuidar dos filhos dela. Isso para mim, mano, é tipo assim... Eu não sei, aquilo, a gente lê e fala, mano, ela é zica pra caralho, ela é muito zica, e aí ela é muito importante, e é isso, sabe, ela serve como uma referência, né, e eu, enquanto professora, espero poder utilizá-la muito dentro das salas de aula, né, para além da literatura comum, que a gente tem, né, quando vai falar, uma coisa que eu fiquei muito espantada, assim, é que quando eu estava no meu ensino médio, né, a gente tinha que ler aquelas obras obrigatórias, né, Machado de Assis, coisa e tal, e quando eu descobri que o Machado de Assis era negro, eu fiquei muito espantada, assim, eu falei, meu Deus, como assim? A vida toda eu achei que esse cara era branco, existe, e, tipo, e as pessoas ainda
tem as pessoas que falam que não, né, que ele não era negro, mas eu fiquei muito espantada, eu demorei muito para descobrir isso, né? Então, assim, é importante a gente trazer essas referências, né, para o nosso dia a dia. É importante a gente ler autoras negras, até mesmo para a gente conseguir debater, trazendo autoras, né, falando, não, ó, mas eu não estou falando isso porque eu acho, não é a minha opinião, não é o meu direito de opinião, não, eu estou baseado em estudos, eu estou baseado na literatura. Então, assim, são coisas que vão somando no nosso argumento, ao mesmo tempo que soma no nosso argumento, vai aquecendo o nosso coraçãozinho, porque ver que uma mulher que passou as dificuldades da Carolina conseguiu chegar onde ela chegou, né, meio que assim, se ela consegue, então eu também vou ter força para conseguir, né? Então, se ela consegue, se ela virou um exemplo para outras mulheres, então eu espero que eu também consiga virar um exemplo para outras mulheres, que eu consiga fazer com que os meus trabalhos, né, cheguem em outras realidades, transpassem os muros da universidade, para que outras mulheres consigam se emancipar de diferentes maneiras, né? Eu acredito que seja isso. Posso falar? Todo mundo quer. Na verdade, só queria compartilhar com vocês, algumas das manas aí já devem conhecer, mas eu queria compartilhar com vocês uma frase da Grada Quilomba, que ela diz: o feminismo é um movimento maravilhoso, mas ele exclui muito a mulher não branca de todo o seu discurso. A mulher negra esteve ausente nessas falas por muito tempo. E aí vem uma frase de Jamila Ribeiro, que ela fala que o feminismo ele deve contemplar todas as mulheres. É necessário perceber que não dá para lutar contra uma opressão e alimentar outra. E aí, de Jamila também, a luta diária é para ser reconhecido como sujeito, impor a minha existência numa sociedade que insiste em me negar. É isso, gente. Eu vou encerrar por aqui as minhas perguntas. Obrigada, viu, Mayara? Outro ponto importante, né, que tinha sido citado, eu acabei esquecendo de falar, nessa questão de ter paciência ou não ter paciência para o outro, né, tem pessoas já dispostas a explicar, né? Quando você não quiser explicar algum assunto, quando você for marcado em alguma coisa e você realmente não quiser explicar, tem uma série de youtubers que estão produzindo conteúdo, né? Que estão trabalhando para essas informações. Até a própria Djamila Ribeiro, né? Já tem uma abordagem mais didática para brancos, né? Então, acho que assim, já tem esse pessoal que está produzindo, sabe? Não precisa infernizar a amiguinha que está lá de boa curtindo a vida no Twitter para ficar militando na internet. Já tem essa galera, então eu acho que assim, outra parte do ativismo virtual é compartilhar essas pessoas, né? Compartilhar essas pensadoras negras que já estão aí, já estão produzindo conteúdo, né? Tem não só no YouTube, tem podcasts também, tem páginas mesmo, né, que produzem conteúdos diariamente para explicar as coisas mais básicas dos básicos, tem séries também. Então, assim, gente, a informação realmente circula de diferentes maneiras. Então, assim, virtualmente, o que você pode fazer? Vamos compartilhar que existem essas séries, vamos compartilhar que existem essas séries de coisas que eu falei. E presencialmente, o que eu posso fazer? Você pode trocar ideia, assim, com a sua vizinha que é preta e sofre várias opressões e não se reconhece enquanto negra, não reconhece essas opressões sendo parte do racismo estrutural, né? Então, assim, tem bastante coisa para fazer. Não é uma coisa não exclui a outra, não é porque você está no ativismo virtual que você não está presencialmente, não é porque você não tem paciência para dialogar, né, que você só vai ficar tipo, não vou dialogar, não fala comigo, coisa e tal. Não, claro, você pode ter essa postura também, mas você pode compartilhar o pessoal que está falando sobre isso, né?
porque a galera estuda para falar sobre isso, a galera produz o conteúdo para falar sobre isso, né? Então, por que não dá visibilidade para essas pessoas, né? E aí tem crianças falando sobre isso, que eu não separei ao certo uma lista de youtubers que eu sigo, mas tem uma galera falando bastante sobre isso, e uma coisa muito importante nessa questão do ativismo virtual é que quando eu fui assumir meu cabelo natural, né, acho que uns 7 anos, faz 6 anos que eu tenho meu cabelo natural. Antes disso eu passava química, e foi através de vídeos no YouTube que eu descobri o que era uma transição capilar, o porquê que desde muito cedo eu alisava o cabelo, né? Porque para mim era só uma questão de é mais fácil cuidar do cabelo assim. Mas, na verdade, não é isso, né? A gente sabe que tem toda a questão do racismo, né? A gente sabe que eram investidos milhões e milhões e milhões de reais em produtos para alisar o cabelo, né? Eu acho muito engraçado que, tipo, dos meus 7 aos 14 anos, eu usei Salon Line para alisar meu cabelo, e agora a Salon Line vende produto para cabelo crespo. E aí eu fico, se eles tivessem inventado isso antes, a minha vida seria muito mais fácil, né? Mas eles quiseram complicar um pouco. Então, assim, agora eu vejo, né, a importância de dar visibilidade para as youtubers certas, né? Não é qualquer coisa, não é qualquer oi galerinha aí que vai estar falando as informações de maneira correta, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, sim, procurar, é o nosso papel enquanto militante, né? Principalmente agora, em tempos de todo mundo faz live, todo mundo está falando o que quer e está tendo palco. Então, assim, é o nosso papel olhar, né, o que está sendo falado, para quem está sendo falado, como está sendo falado, né? E ter a sensibilidade, né, de pensar que nem todo mundo nasceu sabendo, porém tem aquelas pessoas que têm acesso à informação, tem aquelas pessoas que não querem aprender mesmo, e quer ficar com aquele discurso engessado o resto da vida, e que não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, e tem gente que realmente quer aprender, né, e falta ali a oportunidade, ou falta a didática mesmo, né. A questão é que sempre a gente vai conseguir, nosso objetivo sempre vai ser fazer com que a informação chegue nessas pessoas, né? Eu acredito que seja isso. Bom, gente, então eu queria agradecer a participação de todos e da Maiara também, maravilhosa. E queria avisar que amanhã, no mesmo horário, tá? Vai ser sobre necropolítica e resistência da mulher negra, tá? Com a Adileia Martins. E o link vai ser enviado por e-mail, tá bom? Então, muito obrigada, Maiara, muito obrigada a todos que participaram. Vocês são perfeitos. Só mais uma coisinha. Sigam a gente, né? Siga a página do Carolina. Coletivo Feminista Carolina de Jesus, UFSCar Sorocaba, no Facebook, tem também no Instagram, estou no Facebook e no Instagram também, Maiara Neves. Vamos trocar ideia, vamos fazer parcerias nos coletivos, né? E é isso, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, foi muito legal, muito obrigada mesmo, gente, boa noite. Gente, eu queria fazer só um comentáriozinho, que é a Amanda, gente. A Amanda está aqui fazendo tradução em Libras e ela é fantástica, ela é maravilhosa. E o quanto essa inclusão é necessária. Só Sim. agradecer, sim, ela é fantástica. E agradecer a secretaria por mais um ano. Fez questão de manter o evento, mesmo de forma virtual. Pensou com carinho aí nessa programação que está incrível. Só agradecer. Maiara, vou te acompanhar lá. Beijo. Quero muito seu contato para a gente trocar algumas figurinhas e eu aprender mais. Gratidão, viu? Vamos sim. Bom, eu acho que é isso, né, gente? Uma boa noite a todos e muito obrigada pela participação de todos. Um beijão. Gratidão.